Meninas, meninos, saudações! Vamos continuar com os nossos assuntos de atualidades e aprofundamento, agora com o novo marco regulatório da água. Agora, no mês de julho, houve a aprovação da legislação através da qual é possível a iniciativa privada, nas empresas privadas atuarem na distribuição de água em diferentes cidades brasileiras, regulamentando mais facilmente então esta atividade. Deve haver uma expectativa de que a iniciativa privada entre então com força nos próximos meses, nos próximos anos, neste setor. É algo bastante problemático, porque isso transforma a água em mercadoria. A água, que é um direito fundamental para as populações, se transforma em mercadoria. E vejam, isso foi aprovado agora, no mês de julho, em meio ao isolamento social da quarentena, da Covid-19, e, portanto, sem maiores debates, sem maior repercussão na sociedade civil. Por isso, o tema realmente merece um bom tratamento. Vejamos. O que foi alterado, basicamente? Apesar da legislação ser mais ou menos ampla, tem dois aspectos que eu diria são bastante importantes. Primeiro, os lixões. Então, a postergação do encerramento dos lixões, em especial em pequenas cidades, para 2024. Esses lixões deveriam encerrar as suas atividades, lixões a céu aberto, que causam uma série de problemas ambientais, uma série de problemas sociais, uma série de problemas de saúde pública, deveriam ser encerrados até o final deste ano. Há já então uma prorrogação para 2024. Agora, o aspecto mais importante, a água propriamente, o abastecimento de água, o saneamento básico em geral. Nós temos uma regulamentação dos contratos de concessão por prefeituras, individual ou coletivamente em consórcio, substituindo a legislação anterior que já dava margem para a iniciativa privada atuar na distribuição de água, na coleta de esgoto, no tratamento de esgoto. Mas estava dado mediante contrato. As empresas eram contratadas para prestar esse serviço. Agora não, uma licitação que envolve concorrência de empresas com vistas à concessão por um determinado período a uma empresa vencedora. E qual a expectativa que eu tenho em relação a isto? Deve haver um aumento significativo, como eu disse no slide anterior, da quantidade de prefeituras que entrem nesse processo de concessão da água à iniciativa privada, porque as prefeituras estão carentes em recursos para investimentos. Além disso, existem pressões em diferentes níveis do governo federal, pressões que nós vamos ver na sequência vem do exterior, com vistas à liberalização dessa atividade de saneamento básico em diferentes países, e o Brasil é um mercado potencial em escala mundial, tendo em vista a sua extensão, tendo em vista a sua população. Então é um mercado bastante grande em potencial para este setor. Tendência de forte, então, difusão das concessões, porém com uma desigualdade entre as cidades e regiões, e então já aparece um problema. Nós vamos ver na sequência que existem cidades que são melhor, cidades que são pior abastecidas em água e rede de coleta e tratamento de esgoto. Então, há cidades que vão demandar muito maior investimento, há cidades que são menores e não vão ter, então, um mercado mais amplo para essas empresas privadas. As cidades que, ao contrário, a região que, ao contrário, já tem um grau de universalização dos serviços de água e esgoto muito maior, junto a populações mais elevadas. Então, nós podemos imaginar que a iniciativa privada vai ser seletiva no que diz respeito aos lugares, às cidades onde elas venham a investir, já gerando potencialmente um primeiro problema que precisa ser averiguado nos próximos meses. Se realmente as localidades que mais precisam, que hoje são mais carentes nesses recursos, vão de fato conseguir receber os recursos, os investimentos no que diz respeito a estas concessões. A minha expectativa é negativa. Reforçando essa ideia de desigualdade, vejam vocês, raio-x do saneamento básico. Nós temos a lei do saneamento básico de 2007, o Plano Nacional de Saneamento Básico de 2014, ambos traduziam a meta de universalização de saneamento básico, inclusive acompanhando as metas do milênio da ONU para 2033. Mais ou menos lentamente, isso estava sendo implementado. Vejam aqui na nossa tabela, e avançando de 2011 a 2015, eu coloquei os dados de 2018, nós temos a população total abastecida com água de 82% para 83,6%. Nas 100 maiores cidades, entre 2011 e 2015, já estávamos acima de 90%, 93,84%. População total com coleta de esgoto subindo de 48,1%, portanto um número já bem menor no que diz respeito à coleta de esgoto, para 53,2%, e novamente nas 100 maiores cidades,
condições melhores. Da mesma forma com esgoto e água, esgoto tratado e água contaminada. Então a gente tem aí um crescimento nas 100 melhores cidades, novamente com melhor desempenho. Então aonde nós vamos ter uma atratividade maior para essas empresas atuarem? Essas cidades são de maior porte, essas cidades têm maior população, têm maior mercado e já tem um grau mais acentuado de avanço de saneamento básico. São então localidades potenciais para receberem primeiramente a iniciativa privada. Então, aonde nós talvez mais venhamos a precisar, esses recursos da iniciativa privada podem não ser dos mais abundantes. Perdas de água, segundo a nossa tabela, infelizmente aumentou. E isso é reforçado pelo nosso gráfico, olha só. Perdas de água, né, estudo aponta que o desperdício aumentou nos últimos anos, evolução do índice de perda na distribuição de água. Em 2014, 36,7%, né, com o mesmo patamar até 2015, subindo para 38,5% até 2018. 6,5 bilhões de metros cúbicos desperdiçados, 12,3 bilhões de reais de prejuízo. Há necessidade de investimento em saneamento básico porque é uma questão financeira e de saúde pública. É uma questão financeira, mas, mais do que isto, humanitária. Ela é uma questão financeira, vejam vocês. Saneamento básico e saúde. Há doenças como cólera, diarreia, amebíase, que estão relacionadas à falta de saneamento básico. E isso gera contaminação às populações que demandam, têm custos de tratamento. Se são populações mais pobres em especial, essas populações vão ser atendidas pelo Sistema Único de Saúde. O custeio vai ser público, vai ser da sociedade. E segundo esse estudo, vejam, a gente tem em janeiro, fevereiro, março, né, em média, nesses 3 meses, 16 milhões de reais comprometidos no tratamento de pessoas que foram acometidas por essas doenças, comprometendo 4,2% dos leitos do Sistema Único de Saúde. Então a gente tem um custo ao Sistema Único de Saúde que é pago por toda a sociedade. Nós temos um custo humano, e este é muito mais importante, um custo humano às pessoas que estão expostas a esgoto a céu aberto, que estão expostas à água contaminada para consumo e acabam sofrendo com essas doenças. E, portanto, a meta de universalização é bem-vinda, os investimentos são necessários. Nós só precisamos saber se esses investimentos devem ser realmente oriundos da iniciativa privada ou não. Tendência: formação de monopólios privados, fornecedores de água, semelhante aos demais setores, em regime de concessão ou privatizados. Então, existia a ideia, a crítica neoliberal dos monopólios estatais, como, por exemplo, os velhos monopólios do petróleo ligados à Petrobras, do período do Vargas, durante a ditadura civil-militar. Outros monopólios foram introduzidos, né, nas comunicações, etc, etc. E tudo isso era fartamente criticado pelo avanço do neoliberalismo a partir dos anos 1980. Entretanto, boa parte destes monopólios estatais foram substituídos por monopólios ou oligopólios privados, inclusive internacionais. E daí vejam, né, eu não consigo me dar conta da vantagem em termos de concorrência se um monopólio estatal foi substituído por um monopólio, um oligopólio privado. Além disto, como eu disse para vocês no primeiro slide, a transformação da água em mercadoria. A água é um direito, assim como, por exemplo, o voto, né? Assim como, por exemplo, liberdade de expressão. Será que você precisa ter renda para ter liberdade de expressão? Quanto você precisa pagar para votar? Né? Não é algo venal, não é comercializável, é um direito inerente à pessoa. Assim como a ideia de educação. Existem escolas privadas no Brasil em diferentes níveis, mas existe educação pública, né, no Brasil. Então a pessoa, o cidadão, através da educação pública em diferentes níveis, vai ter acesso à educação. O problema seria o investimento em qualidade dessa educação, que às vezes em alguns níveis é precária. Mas a ideia de direito, e a água é um direito. Ela não pode ser vista como um smartphone, como um automóvel, que você só acessa mediante renda. Nós vamos ver que o discurso de concessão ou privatização da água, no caso do Brasil, a concessão, né, o discurso de concessão da água é um discurso muito bonito e ele se reporta ao pobre, acesso à água, né, a ampliação da rede, mas na prática isto frequentemente não acontece, inclusive porque a maneira através da qual o capital se estrutura, em geral,
social e para o abastecimento de água, frequentemente não contempla as demandas dessas populações mais pobres. A gente pode ver isto, por exemplo, a contradição social, a contradição ambiental disto, através de uma empresa que ainda é controlada pelo poder público, a Sabesp. Ela é uma empresa que seria de capital misto sob controle do governo do estado de São Paulo para abastecimento de água, entre outros, na região metropolitana de São Paulo. Entretanto, a Sabesp, como por exemplo a Petrobras, tem ações abertas em bolsa. E o que a Sabesp faz recorrentemente? E, inclusive durante a crise hídrica em 2014, a crise hídrica aqui em São Paulo. Vejam, em segundo a reportagem do El País, contratos de demanda firme com grandes consumidores. Então, qual é a ideia? A ideia é uma escala de comercialização. Quanto maior a escala de comercialização, melhor para a empresa que está comercializando. Então, ela vende mais. Ela pode negociar com os compradores até um valor menor, dado um contrato de demanda firme, uma quantidade fixa abaixo da qual a empresa compradora não vai consumir. Então, por exemplo, 500 metros cúbicos de água, é uma enorme quantidade de água. Mas uma rede hoteleira, um shopping center, um centro de convenções pode consumir estes volumes de água. Então, eles assinam esses contratos com a Sabesp e as duas partes são contempladas. A Sabesp, ela consegue viabilizar um volume maior de água comercializado e ela sabe que a empresa compradora não vai consumir e pagar menos do que um determinado valor, porque é o contrato de demanda firme de, no mínimo, por exemplo, 500 metros cúbicos de água. Para a empresa compradora, também é uma vantagem, porque é um grande empreendimento que consome grandes quantidades de água e pode agora ter a água com um valor de metro cúbico menor, dado o contrato de demanda firme. Agora, notem bem, do ponto de vista ambiental, então nós estamos em um procedimento através do qual se exige que a empresa consuma grandes quantidades de água. É bom para a Sabesp e para os acionistas da Sabesp na comercialização da água. É bom para a empresa compradora que compra grandes volumes com menor preço. O capital foi contemplado, mas o consumo de água está gigantesco nesse caso. E será que a água está sendo tratada de uma maneira então ambientalmente válida, como um recurso escasso? Óbvio que não. E ainda mais, esses contratos são celebrados com redes hoteleiras, com shopping centers. Agora, durante a crise hídrica de São Paulo, populações pobres da zona leste de São Paulo, creches, residências, ficaram sem abastecimento de água. Eram obrigadas a reduzir o consumo e tiveram cortes periódicos de água, que o governo de São Paulo chamava de racionalização ou coisa parecida. Eram cortes de água para essas pessoas. Então, a própria Sabesp, que ainda é uma empresa que nós poderíamos chamar de estatal, mas ela funciona como se fosse uma empresa privada, contemplando as demandas dos acionistas em formas de organização, de uso, de venda da água, que contempla as demandas dos grandes consumidores. Então não há um respeito ambiental, não há um respeito social acerca deste consumo de água. Crise hídrica, da efetividade à instrumentalização. Então nós temos uma crise de abastecimento. Eu coloquei para vocês grande quantidade de pessoas sem acesso à água em quantidade e ou qualidade. Então realmente nós vimos para o Brasil, na tabela anterior, que ainda há uma carência no abastecimento, não tanto de água tratada, isso ainda é um problema, mas principalmente na coleta de esgoto, no tratamento de esgoto e nas perdas de água. Isto é um problema. Agora, de que maneira nós podemos entender este problema e propor soluções, superar este problema? É uma leitura que eu vou chamar de crítica, um entendimento estrutural dos problemas e do encaminhamento de soluções. Então eu penso nas estruturas sociais que estão gerando este problema ligado à carência no abastecimento de água, na coleta e tratamento de esgoto, e penso também em mudanças estruturais correlatas. Eu tenho uma outra leitura. Eu uso, então, a ideia de crise no abastecimento, de várias populações ficarem descobertas no que diz respeito ao abastecimento de água e coleta de esgoto. E para quê? Entendimento dos problemas como fruto de erros individuais e excesso de serviços públicos. E daí uma solução que é alternativa a esta nossa primeira solução. Vejamos, então, como se encaminha a noção de criticidade e a noção conservadora. Entendimento crítico. Há então a precária distribuição de recursos políticos na sociedade.
Recursos políticos são recursos que os grupos sociais podem utilizar com vistas ao entendimento da realidade à sua volta e à ação nesta realidade, transformando consciente e coletivamente esta realidade. São recursos políticos: educação, informação, renda. Vejam, por exemplo, os trabalhadores. A partir de uma maior apropriação de recursos políticos, há a possibilidade de entendimento da realidade, entendimento das contradições capital-trabalho, organização coletiva dos trabalhadores, formação de sindicatos e pressão sobre o capital para resolução dos seus problemas. Então, trabalhadores com melhor dotação de recursos políticos atuam mais eficientemente na sua relação com o capital. Então, isso acontece em geral e também no que diz respeito à água. Então, como é que eu vou entender o problema da água neste caso? Baixo investimento público para atendimento social. Então, existe a água que é gestada pelo poder público, mas ele não faz os investimentos devidos, colocando os recursos em outros setores. Porque acontece isto? A sociedade tem carência na distribuição dos recursos políticos. A sociedade não sabe como é gerenciada a água pelo poder público. Determinados setores que têm mais recursos políticos, mais poder, se apropriam mais do recurso com um custo menor e várias populações acabam tendo inacessibilidade do recurso ou pagam mais caro por isto, traduzindo uso desigual do recurso água. Consequência, consumo de água pela população, desigual mediante renda. Como eu disse no slide anterior, né, será que a Zona Leste em São Paulo, durante a crise hídrica, teve residências, teve comércios ficando sem água? Sim, uma região de renda relativamente mais baixa na região metropolitana de São Paulo, na cidade de São Paulo, acabou ficando sem água em alguns momentos. Agora, alguém sabe de falta de água nos jardins em São Paulo? Alguém sabe, durante a crise hídrica, de um grande shopping, de um grande hotel que ficou sem água, teve que fechar as suas atividades? É claro que não. Então a água sendo destinada a determinados setores da sociedade com renda mais elevada e as populações mais pobres desprovidas de água. E ainda mais a água sendo utilizada como um meio econômico, como um recurso para a produção, o que é evidenciado no conceito de água virtual e de pegada hídrica. Isso evidencia então o intenso uso da água como recurso para a produção. Voltando ao exemplo anterior, o shopping center, que é um empreendimento que continuou recebendo água, enquanto a residência, em especial de populações mais pobres, deixaram de ter abastecimento de água. Isso é evidenciado então no conceito de água virtual, de pegada hídrica, que mostram o uso da água na sociedade em diferentes atividades produtivas. Nesse caso, talvez mais facilmente o conceito de água virtual, não é? Que trabalha a água utilizada em toda a cadeia produtiva até o consumo final. Daí, por exemplo, a ideia de que uma camiseta tem 1.700 litros de água virtual, porque nela é contabilizada a água consumida na produção de algodão, na indústria têxtil, em todo o processo produtivo, até chegar à camiseta final. Então, há um intenso consumo de água e que frequentemente não é visto. Eu volto à ideia de recursos políticos. Não é visto pela população. Então, uma população melhor dotada de recursos políticos sabe que o poder público não está fazendo os investimentos na quantidade e no direcionamento adequado. Uma população melhor dotada de recursos políticos sabe que a água está sendo direcionada de uma maneira seletiva. Para quem tem mais renda, sim. Para quem tem menos renda, não. Está sendo direcionada esta água de uma maneira seletiva para as atividades produtivas e, por vezes, que tem um uso intenso e proibitivo da água, como é o caso da indústria têxtil, como é o caso da petroquímica, como é o caso do agronegócio, que é intensivo no consumo de água. E as populações ficam sem, as populações mais pobres, e o meio ambiente é prejudicado. Então, isto se reverte com empoderamento de determinados setores da sociedade que hoje vivem em uma condição de exclusão. Isto é um entendimento crítico do problema. Mas nós podemos ter um entendimento conservador. Que tal? Há um baixo investimento público porque o Estado é corrupto e ineficiente. Então esse investimento deveria ser não apenas baixo, como nulo, com vistas a quê? Ao capital privado entrar no lugar. E quem pensaria assim? Seria uma mera teoria da conspiração da minha parte?
Não. Nesse relatório do Banco Mundial de 2003, vamos ver o que ele afirma acerca do Estado e da iniciativa privada. A participação do setor privado tem sido promovida como forma de aumentar a eficiência e atrair investimentos. A semelhança de outros países, a experiência do Brasil demonstra que a participação do setor privado traz melhora de desempenho para as empresas quando os contratos são bem preparados e outorgados com base em critérios transparentes. Então, segundo o Banco Mundial, é o poder público, é o Estado que deve atuar nesse setor de água? Não. O Estado é corrupto e ineficiente e a iniciativa privada é que deve atuar. Lembrem-se do início dessa parte da apresentação. É construído um quadro dantesco da água. As pessoas não têm água, as pessoas morrem de doenças. E daí, depois do quadro dantesco, se apresenta a solução. Qual é a solução do Banco Mundial? Menos Estado, mais iniciativa privada. Água transformada em mercadoria. Segundo a lógica conservadora, poderia ser feita uma cobrança desigual, mais sobre quem tem mais renda. Assim é formado um fundo por parte dessas empresas privadas, que elas podem usar para abastecimento social, inclusive de populações de baixa renda. Então veja, a água seria transformada em uma mercadoria, só que com cobrança desigual para que, incrivelmente, quem não tem renda possa vir a ter acesso a esta mercadoria chamada água. Novamente, o Banco Mundial, no mesmo relatório, um melhor gerenciamento dos recursos hídricos poderia favorecer, de diferentes maneiras, o surgimento de estratégias voltadas para a redução da pobreza. A garantia e sustentabilidade das fontes hídricas poderiam aumentar através da determinação de uma adequada estrutura de cobrança pelo uso da água bruta. Então, eu cobro de uma determinada forma para gerar caixa, para investir para quem não tem acesso a esses recursos. Eu me lembro, por exemplo, a privatização do setor de telecomunicações no Brasil. E como demorou anos e anos para que torres de telefonia celular fossem instaladas em cidades de pequeno porte, cidades com 3.000, 4.000 habitantes, por um motivo simples. Então, qual é o mercado consumidor nessa cidade? É quase nulo. Qual é o custo de instalação de uma torre de telefonia celular? É um custo elevado. Então, simplesmente as empresas não instalavam. As empresas estão obedecendo a uma lógica de mercado. Então, quem vai obrigar a empresa a levar água de forma mais barata para quem não tem renda? Em última instância, até pode ser criada uma legislação, mas eu acho que isto sim é uma utopia que não se realiza, tendo em vista o que a gente já teve em outros setores. E agora, a água não é telefone celular, a água não é o WhatsApp. Sim, telefone celular é importante na atualidade, sim, acesso à comunicação é importante na atualidade, mas aqui a gente está falando de água. Então é um insumo fundamental para a vida digna das pessoas. E se as pessoas não tiverem, as condições de existência vão ser terrivelmente precarizadas, inclusive no que diz respeito ao pagamento desse recurso, ao pagamento dessa mercadoria. Isto pode ser averiguado num estudo que foi realizado em 12 cidades americanas, abastecimento nos Estados Unidos, o capital contra o social. Então, segundo o nosso slide anterior, a empresa cobraria desigualmente mais do rico, menos do pobre, para gerar caixa para que o pobre tenha acesso à água. Mas nos Estados Unidos, o que a gente vê nessas 12 cidades elencadas é um crescimento significativo do preço da água. Em Santa Fé, nós tivemos um crescimento de 27%, em Austin de 154%, criando uma condição, uma tendência de inacessibilidade de contas. Segundo este estudo, o que é uma conta inacessível? É uma conta que equivale a 4% do rendimento bruto da família. O crescimento do preço da água, o custo da conta de água, está tendendo à inacessibilidade da água para essas famílias nessas cidades americanas. Então, é uma sociedade que tem, em média, populações com renda elevada, uma relativa distribuição de recursos políticos, mas que está tendendo a essa condição de inacessibilidade da água, o que é reforçado por este gráfico. Nessas localidades, a gente tem um percentual cada vez maior e beirando, ultrapassando 50% em alguns casos, como é o caso de Cleveland, na projeção para 2030, de contas inacessíveis, então lá nos Estados Unidos, nessas localidades. Será que então a ideia de cobrança desigual, formação de caixa para que as populações tenham acesso à renda, tem lógica? Sim, lógica tem. Mas parece que a gente não vê isto em diferentes partes do mundo, como nessas localidades americanas.
como nessas localidades em escala mundial. O que o Brasil está fazendo agora é andar na contramão, porque desde a década de 1990, várias cidades da América Latina, várias cidades do mundo, inclusive nos países europeus, tenderam à privatização ou à concessão dos serviços de saneamento básico. Agora, o que foi percebido nessas cidades? Ineficiência por parte da empresa privada, aumento dos custos, como nós vimos nos gráficos dos Estados Unidos para as cidades americanas do slide anterior, e seletividade de acesso à população. Como eu estou sugerindo para vocês a ideia de as populações com maior renda, o capital, acessar a água, enquanto as populações mais pobres, as atividades que não remuneram adequadamente o fornecimento de água, não acessam. Daí a tendência de remunicipalização do abastecimento de água. Em que cidades isso foi feito? La Paz, Maputo, Buenos Aires, Bamako, Budapeste. São cidades em países de renda baixa média, inclusive Budapeste, né, leste europeu, Hungria, tá legal? Mas também, vejam, Paris, Berlim. Então não é apenas no mundo pobre que esses problemas, essas contradições se tornam mais acentuadas. Em cidades, em países de alto desenvolvimento socioeconômico, como é o caso da Alemanha, como é o caso da França, nós também tivemos problemas ligados a essa questão do acesso à água. E daí a remunicipalização. Mas, no caso da Alemanha em especial, em Berlim, o processo de remunicipalização é caro, é custoso. Envolve um lento processo judicial, envolve frequentemente indenização por contrato para a empresa privada que adquiriu o serviço por forma de privatização ou de concessão. No caso de Berlim, a remunicipalização custou 1,3 bilhões de euros. Então vejam, é um processo através do qual a gente tem um risco muito grande de não haver um adequado abastecimento à população. E quando esse processo é revertido, não é uma simples volta. Ele tem um custo, ele tem um tempo de reversão, que é uma lição que o mundo já aprendeu aparentemente, mas que o Brasil ainda não. O Brasil está entrando nesta de concessão de água. Na verdade, o que eu falei na apresentação até agora pode ser não confirmado, só o tempo vai confirmar, mas isso já estava dado antes do novo marco regulatório da água. Então, qual era a realidade brasileira antes deste novo marco regulatório da água? 26 grupos empresariais que controlam o saneamento. 5 grupos detêm 85% dos contratos em 88% dos municípios. Isto é, uma tendência de concentração de atividades e monopólios. Foi o que eu falei no primeiro slide. Então a gente troca um monopólio estatal por oligopólios privados. Não me parece bem-vindo. 58% é a participação de fundos de investimento e instituições financeiras nas empresas. 27% das empresas têm capital estrangeiro, isto é, controle das empresas segundo necessidades financeiras com tendência de controle externo. O que eu sugeri para vocês nos contratos de demanda firme da Sabesp. Então, de que maneira é gerenciada a água? É gerenciada por uma lógica empresarial, para que através da água o capital seja multiplicado ao máximo. E isto não está dentro de uma lógica social. Só fazendo um malabarismo mental é que a gente consegue encaixar as duas coisas. A empresa vai ser organizada com vistas a esta multiplicação do capital e não ao abastecimento. Por exemplo, os contratos de demanda firme da Sabesp. E ainda dou mais um exemplo da Sabesp na crise hídrica. Durante os anos 2000, durante os anos 2010, a Sabesp ampliou significativamente os domicílios com acesso à água tratada. O que, vejam, é muito bem-vindo, né? Não estou fazendo qualquer ironia. Isso é muito bem-vindo, porque mais pessoas vão ter água encanada, tratada da Sabesp e, portanto, né, com uma condição, né, de saudabilidade inerente que é muito bem-vinda. Entretanto, essas novas casas ligadas à rede da Sabesp pagam conta para a Sabesp. Além de pagarem conta para a Sabesp, é saída de água da Sabesp. Então ela precisa pegar esse dinheiro e investir em novas fontes de água, investir na rede de distribuição de água. Mas se ela fizesse isto, ela diminuiria a lucratividade anual, ela diminuiria os dividendos repartidos. Então será que a Sabesp fez os investimentos devidos no intervalo dos anos 2000 e início dos anos 2010? Não. Resultado, crise hídrica em São Paulo.
E quando aconteceu a crise hídrica, vamos ligar com a questão de distribuição de recursos políticos. O que a imprensa, exaustivamente nos disse? Que era um problema de chuva, porque não tinha chovido. Sim, choveu muito menos naquele período. Entretanto, não é só um problema de falta de chuva, é um problema de vulnerabilidade que foi criado, porque mais gente estava consumindo água e não foram feitos investimentos de monta na captação de mais água, na distribuição desta água. Então, qual lógica foi contemplada? A empresarial? Sim. A lógica social, a lógica ambiental do abastecimento? Não. Então, como é que agora a iniciativa privada no novo marco regulatório vai fazer essa contemplação? Não fez em Berlim, não fez em Paris e não vai fazer nas cidades brasileiras. E, finalmente, a ideia, como nós vimos para as cidades americanas, de pobres acessando a água, de gente sem renda acessando água. Mas, no caso do Brasil, essas empresas privadas que já trabalhavam com abastecimento de água tiveram contas aumentadas entre 2003 e 2015 11,6% acima da média nacional. Então, novamente, são empresas privadas, elas estão organizadas segundo uma lógica de lucro máximo imediato. E isto não se encaixa com preservação, conservação ambiental, isso não se encaixa com abastecimento social do recurso água. As cidades do mundo já mostraram isto. As cidades americanas já mostraram o crescimento do preço das contas de água. E aqui no Brasil mesmo, a gente já tem essa tendência no cenário pré-novo marco regulatório da água e agora, com o avanço das concessões, isto deve ser radicalizado, junto a um recurso, a um insumo tão fundamental para a vida digna, que é a água para as pessoas. Bom, era isso que eu queria apresentar para vocês hoje. Se alguém ainda tiver algum problema, alguma dúvida em relação a este tema, me encontra nas redes sociais. Era isso por hoje. Abraço para todo mundo e boa sorte.